Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente quarta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor que joga nesta noite, às 19h30, lá em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, buscando a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil. Estou trazendo um corte com essas últimas informações do Tricolor, provável escalação e mais informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários com o resultado do placar e vamos pro vídeo. Estamos de volta com mais da Copa do Brasil. Tem Furacão e São Paulo e nos últimos 6 jogos as equipes vivem momentos diferentes. O Furacão na Série B tem 0 vitórias nos últimos 6 jogos, não ganhou, 3 empates e 3 derrotas, sofreu mais gols do que marcou. Por outro lado, o São Paulo desconhece a derrota, são 5 vitórias, 1 empate, 12 gols marcados e 5 sofridos. O Tricolor tem a vantagem. Escreveu o Sport Center, né? Por quê? Tem audácia, organização, tem vontade, tem loucura. É verdade. Mas a gente está sempre em vantagem também, né? Verdade. Como é o caso do São Paulo. E a gente está praticamente, assim como é o São Paulo do Crespo, invicto, Mari. É verdade. Uma vitória atrás da outra aqui, viu, Edu? Boa. Grandes vitórias do São Paulo e de vocês. E do São Paulo hoje, nem é necessária a vitória. O empate já garante o São Paulo e garante algo que é muito importante na fase dos últimos anos do São Paulo, Bruno e Mari. Grana na conta, meta econômica atingida. Na Copa do Brasil, a meta econômica que foi definida pela diretoria é chegar às quartas de final. Para isso, São Paulo está a um empate hoje contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Bem, São Paulo, diferentemente da semana passada, não deve poupar titulares. É verdade que tem uma série de jogadores no departamento médico. O que está mais próximo de voltar é o Lucas Moura. Pode ter um pouquinho de minutagem no jogo de sábado contra o Vitória. Mas tem muita gente entregue ao departamento médico. Tem também uma boa parte dos jogadores voltando de suspensão. O Alan Franco e o Ferreirinha não jogaram contra o Inter e o Ferrarese estava suspenso no primeiro jogo, também à disposição. O Rafael, que foi preservado hoje, vai no gol. A linha de 3 zagueiros é a titular, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Os alas não tem muita opção, de um lado o Cédric e do outro o Enzo Dias. No meio de campo devem começar os titulares Marcos Antônio e Bobadilha. Pablo Maia tem uma pequena chance e o Alisson como cara de criação. O Rodriguinho até se recuperou, viajou, vai jogar com uma proteção devido ao problema que teve no rosto, mas deve começar no banco. E no ataque, 3 jogadores brigam por 2 posições. Luciano, André Silva e Ferreirinha, tendência que desta vez seja Luciano e Ferreirinha, os 2 escolhidos pelo técnico Hernan Crespo. Empate e vitória classifica o São Paulo, uma derrota por um gol de diferença, decisão nos pênaltis. E o Atlético Paranaense? Bem, o time vem nesse retrospecto mostrado pela Mari terrível, 11º na Série B, o objetivo principal da temporada é subir, são 7 pontos nesse momento para o G4, então o técnico Odair Helma, que nem estará no banco, está suspenso. O time vai ser comandado pelo Fábio Moreno, que é o auxiliar técnico, ele vai poupar alguns jogadores. Eu não vou arriscar uma escalação, porque a gente não sabe quem ele vai poupar, mas os principais, Viveiros, Speed Mendonça, Zapelli, jogadores que são importantes para o jogo contra o Criciúma, na segunda-feira que vem, devem ficar no banco e entrar aí numa necessidade. O Patrick, poupado no final de semana, à volta, e o Esquivel, que se recuperou após 3 meses de uma lesão no joelho, deve começar no banco e ser utilizado durante a partida. É nesse clima de um time preocupado com a Série B e mal na temporada, contra outro que agora não está tão preocupado na Série A e querendo a vaga, que teremos o jogo hoje, 19h30, Mari e Bruno. É isso, 19h30, então, o jogo do São Paulo também tem essa rivalidade com o Atlético Paranaense, algo que o Edu já viu e bastante de perto, desde... Atlético Paranaense e São Paulo. São Paulo venceu o primeiro jogo no Morumbi por 2-1 e vai levar a vantagem para a Liga Arena amanhã, podendo também empatar, assim como os outros times que venceram por um gol de diferença nessa primeira partida, num jogo de ida. Um São Paulo que vem também de uma boa campanha com o Crespo no Campeonato Brasileiro, uma sequência impressionante desde a volta à Copa do Mundo de Clubes. Foi uma derrota para o Flamengo no retorno e desde então uma sequência de invencibilidade com mais vitórias, né? E um São Paulo que encontrou a sua maneira de jogar e que, ao contrário de outros times que falamos aqui, acho que a maioria nessa Copa do Brasil, se a gente for falar de time titular, a prioridade tem sido o Brasileirão. Sim. O São Paulo do Crespo poupou alguns jogadores na vitória pelo Atlético que a gente está vendo, contra o Atlético, que a gente está vendo no primeiro jogo,
e levou os titulares para o jogo do Campeonato Brasileiro. O Crespo assume com o São Paulo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Né? Sim, com risco de rebaixamento. Exatamente. Nunca mais se falou da qualidade do elenco do São Paulo, quem que tem que contratar, quem que tem que vir do banco, se é garoto da base, se é jogador experiente, porque chegou um treinador que quer trabalhar com o que tem nas mãos. E é do perfil do Crespo não reclamar, né? Ele joga, ele faz o time jogar com o que ele tem, usa o banco no limite do que ele precisa. O próprio jogo, né, a derrota para o Flamengo, o São Paulo já dava alguns sinais ali, né? Respirava de alguma forma e mostrava que o time já ia dar alguma resposta. E depois ele vem nesse embalo aí com essa sequência incrível de vitórias, de boas atuações e com jogadores que... dando respostas, né? A gente ouvia muitas reclamações em relação ao elenco e eu fiquei muito com essa sensação quando eu trabalhei no São Paulo e Vasco antes da Copa do Mundo, vitória do Vasco no Morumbis. Claro, tinha para mim a questão do elenco, né? As ausências do Lucas Moura, na época era o Oscar, tinha mais algum outro jogador que estava fora naquela ocasião. O Caleri machucou, né? Perfeito. Mas eu ficava com a sensação que não era só isso. O São Paulo tinha de onde tirar, mas o Zubeldia não estava conseguindo. E o Crespo conseguiu ali, acho que unir de alguma forma, apaziguar um pouco os ânimos também. Eu acho que isso é importante, o ambiente. E eu acho que valorizar o elenco, Ramon pode até falar melhor sobre isso, valorizar o elenco faz com que o time se sinta um pouco mais confortável para tentar jogar, porque era tão... O elenco não presta, o Zubeldia não quer jogar com os garotos, e, enfim. E aí o que acontece? Vem um treinador... sem esses vícios, né, com outra metodologia, e o São Paulo mostra aí que está agora mais próximo de ficar brigando por uma vaga na Libertadores do ano que vem do que contra o rebaixamento. Longe de mim passar pano para o Zubeldia, mas Claro. não sei também se tem... Ramon... Não, e bom treinador, Não, tá? sim, mas eu acho que... Bom trabalho. Será que não tem uma Eu gosto dele como expectativa também? treinador. Porque o Zubeldia vira o ano com o São Paulo, e aí começa a temporada com um monte de promessas. Vai ter o Quarteto Mágico, vai ter o Lucas, o Oscar, Eu sempre desacreditei desse Quarteto Mágico. A gente Exato. falou sobre isso aqui, inclusive. Inclusive que no Campeonato não Paulista... todos os jogadores, não mas é porque conseguiu... é muito difícil o time jogar daquela Sim. forma o tempo inteiro com aqueles jogadores. Mas né? ele estava ali naquela expectativa e passou, né, praticamente o ano de 2025 sem ter esses jogadores sequer à disposição. É. E aí teve que, então você vai ter que usar os garotos. Não, mas não era isso, que não foi o que me prometeram. Ele ficou refém desse Não quarteto. sonhei com isso em 2025. E acho que talvez não conseguiu solucionar, assim, entender que a expectativa estava frustrada e que é o que o Crespo está fazendo agora. Arrumando soluções, né, Ramon? Arrumou, né? Tô gostando muito do Marcos Antônio. Eu também. Um jogador que está sendo, assim, primordial para esse início de trabalho do Crespo. Ele achou uma dupla ali, né? Bobadilha e Marcos Antônio se encaixaram muito bem, um completando o outro. O problema fica o Alisson, que vem jogando um pouco mais avançado hoje, na minha opinião, ainda não sendo o Alisson, como é o Alisson jogando um pouco mais recuado, porém cumprindo seu papel tático de uma forma espetacular. Mas é o que já foi o Alisson um dia, né? Exato. Que ele é esse cara. O Luciano tendo esse protagonismo, jogando futebol muito intuitivo, que tem ajudado muito o São Paulo. Bem característico do Luciano, Eu né? acho muito bom quando Também. um técnico enxerga num jogador, por exemplo, que posição é o Luciano? É indefinido. Ele não é 9 e não é 10. É meio então deixa ele atacante. jogar. Arma um contexto técnico, tático, para que ele possa produzir para a sua equipe. E isso o Crespo conseguiu entender. Eu acho que o Crespo conseguiu acalmar um pouco tirar a desconfiança desse elenco do São Paulo e conseguiu extrair de cada um o melhor. Essa pausa para a Copa do Mundo foi muito benéfica ao São Paulo. São Paulo vem de uma derrota no Morumbi, que a Ana falou, pro Vasco, jogando muito mal. Sim. O Vasco jogou muito bem aquela partida. Então, assim, ficou uma imagem muito negativa para o Zubeldia, no qual eu gosto, acho um bom técnico, porém acho que já estava desgastado com o tempo mesmo, né? Sim. Estava desgastado ali no elenco, né? Algumas discussões em Estava sempre coletiva. pilhado e correndo para um lado para o outro. Tomando cartão amarelo. Exato, eu acho que o papel, assim, eu já falo por mim, né, com a minha cabeça, o técnico, ele, para o externo, ele tem que ser sereno. E para o interno, ele ser fervoroso. E eu vi no Zubeldia ao contrário, parece. Eu não sei internamente como era o Zubeldia no São Paulo, mas me transparecia essa ideia. O Crespo já me dá essa outra ideia. De um cara mais sereno, de um cara mais leve, que com certeza cobra o elenco do São Paulo. E o São Paulo evoluiu muito, né? Achou essa forma com 3 zagueiros de jogar, uma forma muito legal, muito consistente. Porém, eu tenho uma crítica. Eu acho que falta o São Paulo contratar um lateral direito.
Eu acho que só o Cédric ali, e o Cédric não vem agradando Faz uns 20 muito. anos que eu escuto essa história no São Paulo. Então eu não tô errado. Verdade. Então eu não tô errado. E agora o lateral esquerdo machucou também, né? O Wendel sofreu uma lesão, enfim, Que tá vinha fora muito dos bem, próximos né? jogos. Ele não crescendo. começa como Conseguiu titular, ele assume a condição por também um desfalque de última hora e ele começa a jogar e se transforma num jogador importante, mas acabou se lesionando também. São Paulo e Atlético Paranaense amanhã e tem também... Tá resolvido? Não, não tá. Não tá. Não tá. Não tá, nem perto de estar resolvido. É a cara do São Paulo dos últimos anos. Na hora que tá tudo bem, dá uma zebra. Não, eu acho que o São Paulo do Crespo ele tem mostrado uma certa segurança que dá para o torcedor São Paulino acreditar que vai fazer um bom jogo contra o Atlético Paranaense. A gente tem que lembrar que o Atlético Paranaense não está bem nem na Série B, não está se encontrando. O Odair Helman também está pressionado por lá. Um monte de nome que a gente sabe, tem um currículo extenso. Patrick, Steven Mendonça, o próprio Santos, goleiro, voltou para lá. Mas que são jogadores que ainda não conseguiram fazer um time de verdade. A questão é que o gol tomado pelo São Paulo deixa o jogo muito aberto, né? O 2-0 seria assim, não, tomou 1-0 ainda dá para administrar. Tomou 1-0 já é pênalti, então realmente deixa o jogo vivo. Agora, se eu tivesse que apostar, eu acho que o São Paulo passa hoje. Eu acho que o São Paulo está num momento melhor, está passando uma segurança fazia um tempo que a gente não via, que até me surpreende, porque na minha cabeça esse time tinha um limite que tinha chegado com o Zubeldia, mas por enquanto tem mostrado um jogo um pouco melhor, mas não deixa de ser o que eu já até falei, acho que na segunda no posse aqui, é a hora de a gente ver como o Crespo vai lidar com essa pressão, é o momento em que o Crespo vai ter que escolher, vai jogar de novo com o time misto, vai jogar com o time titular, vai querer passar, vai abrir mão, e é o momento de a gente ver como vai ser essa primeira reação num jogo que realmente leva um pouco mais de pressão. Para mim, dia 20 de agosto, depois de São Paulo Atlético Nacional, aí a gente vai ter um raio-x um pouco mais completo do trabalho do Crespo no São Paulo. É o jogo da volta, né? O jogo da volta. É o jogo da volta. O São Paulo e Atlético Nacional dia 19, aí dia 20 no programa aqui a gente vai poder discutir. Essa semana já é super decisiva, né? Porque tem o Atlético Paranaense hoje, deve mexer. É que aí o São Paulo tem Vitória e mais alguém no Brasileirão, que são times lá de baixo, né? Vitória e Sport. Vitória e Sport, Vitória em casa, Sport fora. O São Paulo está fazendo mais ou menos a estratégia do Flamengo. Claro que tem muito menos jogadores, né? Não está tirando todo mundo do jogo, está meio misturando ali. É assim que o Crespo está tentando levar as três competições. Legal que o cenário mudou muito, né? Semana passada, antes desse jogo aí, não, tudo bem, vamos rifar, vamos poupar, o que vier é lucro, porque não tem elenco, porque não vai dar tal. Aí ganhou do Inter, falou, não, agora dá, agora vamos para cima, agora não queremos cair fora. Essa é a situação do São Paulo, que também tem milhões de problemas financeiros, também a grana seria muito bem-vinda de passar pelo Furacão. Essa é a primeira decisão, né, do Crespo desde que ele voltou, né? No caso do São Paulo é sim diferente do Corinthians, por quê? Porque o São Paulo está de cintos apertados, não está gastando e cada dinheiro que entra, aí sim você faz... É diferente do Corinthians, que não está o Corinthians não vai enxugando o gelo. Exatamente. E vou trazer aqui agora algumas informações do Atlético Paranaense, que é o próximo adversário do São Paulo na Copa do Brasil pelas oitavas de finais da competição, no jogo da volta lá em Curitiba. O Atlético Paranaense está na 11ª colocação. Em 20 jogos na competição, somente somou 26 pontos, vem numa sequência de 3 empates consecutivos na competição. Como podemos ver aqui na imagem, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense são 3 empates e 2 derrotas. Neste final de semana, a equipe empatou contra o Paysandu, jogando na sua casa pelo placar de 1-1, e aí recebeu muitas vaias da sua torcida, muitas críticas, porque poupou contra o São Paulo, focando nesse jogo contra o Paysandu, e ainda não conseguiu sair vitorioso. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos entre São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo venceu 4 dos 5 jogos e tem um empate nesses confrontos. Enfim, está nítido e claro que o São Paulo é super favorito. Agora temos que ver como o Crespo vai montar esse time, né? Porque no final de semana tem um jogo contra o Vitória no sábado e na terça-feira tem a viagem para Medellín, na Colômbia. E aí, será que ele vai com a força máxima nesse jogo contra o Atlético Paranaense? E aí, contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, possa ser que ele rode o time, porque tem um jogo super decisivo na terça-feira lá em Medellín, uma viagem longa e desgastante. Enfim, eu acredito que é muito provável que ele vá com um time forte já para esse confronto da Copa do Brasil, para se classificar, receber um dinheirinho mais com a classificação. E aí, como a equipe melhorou no Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Vitória roda o elenco para ir com força máxima na Libertadores.
Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!